Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso aqui nós estamos alegres, felizes, né? Deus é o nosso protetor, aquele que cuida de nós. Nós temos falado ultimamente muito sobre oração, sobre intercessão. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo falando sobre incrementar o poder da intercessão. Como é que nós podemos incrementar o poder da intercessão? Sempre lembrando que existe a oração, existe a intercessão e existe a batalha espiritual. São três tipos de orações diferentes, tá? E nós vamos sempre estar falando um pouquinho aqui para você sobre esses três degraus de orações, né? A oração normal é a comunhão com Deus, é o bate-papo com o Senhor, é um diálogo com Deus. A intercessão é quando você ora a Deus, clama a Deus em favor de outra pessoa. E a batalha espiritual é uma oração, mas num determinado momento você começa a determinar, você começa a falar no mundo espiritual contra demônios, tomando posse da autoridade que Deus nos dá lá em Lucas 10:19. Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada nos faria dano algum. Você toma posse dessa autoridade que você tem em Cristo e você ordena que os demônios saiam de determinada situação ou pessoas com a autoridade que Jesus te deu e os demônios vão ser derrotados, tá bom? Então, oração, intercessão e batalha. Então, nós vamos ver aqui alguns elementos que catalisam, né, que maximizam a eficiência do ministério da intercessão. Esses elementos são essenciais de serem compreendidos, entendidos e também praticados, exercidos no dia a dia do cristão. Muito da batalha espiritual orbita em torno desses pontos que nós vamos falar. E nós estamos baseados em Mateus 16, 18 a 19. Mateus 16, 18 a 19. O texto diz: pois também eu te digo, né? Jesus aqui falando, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha a autoridade aqui. Olha o posicionamento. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que concordares, pois, na terra, será concordado nos céus. E o que desligardes na terra, será desligado nos céus. Mateus 16, 18 a 19. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, baseado nesse texto, e principalmente em 2 Crônicos 7, 14, onde o texto sagrado diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, né, me obedecer, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, em outras palavras, eu virei do céu e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Nós vemos aqui o primeiro ponto que nós vamos falar é o perímetro sacerdotal da unidade. Perímetro sacerdotal da unidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós vemos um chamado congregacional, ou seja, especialmente quando nós estamos falando de conquistar, né, ou redimir determinada pessoa, situação ou território, área geográfica, é fundamental unir as pessoas que desempenham um papel intercessório ou sacerdotal, com o intuito de se quebrantarem, se humilharem, orarem e ouvirem Deus falar, né? O direcionamento venha de Deus, consertando-se também com Deus, pedindo perdão, reconciliando-se, restaurando diante do Senhor. Tudo isso representa também o povo que vive nessa terra, né? O povo que está ali naquela área geográfica, naquela situação. Por exemplo, quando você vai fazer um clamor por determinada cidade, tem um exemplo bíblico disso, está lá em Joel 1, 13 e 14. Muitas vezes os profetas fazem isso. Eles assumem o papel do seu povo, dos seus antepassados, e de forma intercessória, né, vão em determinado perímetro, de forma sacerdotal, em unidade com o povo de Deus, e ali se estabelecem e incrementam o poder da intercessão. Então, quanto mais abrangente for esse perímetro de unidade, essa área geográfica, tanto maior será a autoridade e os efeitos da intercessão diante da unidade do povo de Deus, no mesmo propósito, debaixo de uma direção de Deus. Então, primeiro ponto, perímetro sacerdotal de unidade. Segundo ponto, nível de concordância. Vou repetir,
nível de concordância. Como eu falei, tudo que concordardes, pois, na terra, será concordado nos céus. E o que desligardes na terra será desligado nos céus, é o que Jesus diz em Mateus 16, 19. Então nós temos aqui uma importante questão. Como é que nós podemos lidar com os portões e barreiras do inferno que impedem o estabelecimento e a edificação da igreja? É a grande pergunta que surge aqui no ar. E a resposta é que certamente não vamos derrubar as portas do inferno na base do grito. Não, não é no grito, não é no auê. Jesus não apenas menciona o Hades aqui, os portões do inferno, mas também fala das chaves do reino dos céus. Chave é algo que combina com a porta. Fica claro, então, o entendimento aqui de que Deus não nos quer como arrombadores, mas sim como destravadores, destrancadores de Deus com as chaves celestiais. A salvação do perdido, né, o entendimento, o uso dos dons espirituais, o chamado, os recursos oferecidos por Deus, de alguma forma, muitas vezes são aprisionados e precisam ser destravados, destrancados por homens e mulheres de Deus no mundo espiritual. Tudo que precisamos é disso, que Jesus chamou de chaves do reino dos céus. Será que você tem se apropriado, tomado posse, através da palavra, do entendimento espiritual, das chaves do reino dos céus? Mas o que seriam essas chaves que destrancam as resistências de Satanás? De onde vem esse poder de abrir e fechar o que precisa ser aberto ou fechado do ponto de vista espiritual? O que Jesus estava querendo dizer espiritualmente com isso? Então, o que nós queremos responder é que toda porta tem uma fechadura. Até mesmo as portas do inferno têm uma fechadura. A Bíblia menciona que essas chaves da morte do inferno estavam sob o poder de Satanás, porém foram conquistadas através do triunfo da cruz, do triunfo da ressurreição, o ministério messiânico de Jesus, que culminou na morte e ressurreição de Jesus. Por isso que lá em Apocalipse 1,18, o texto sagrado diz: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades aqui simbolizando o inferno. Apocalipse 1,18. Isso quer dizer que não é mais de Satanás, não é mais Satanás que detém as chaves da morte e do inferno. É Jesus. Jesus é o Senhor da vida e da morte. Jesus é o Senhor de toda a criação que está sendo redimida. A vitória de Jesus foi tão completa que o diabo perdeu até as chaves da sua casa. Todos que ele sequestrou e tudo que ele roubou, mantendo cativo no seu território, pode ser rasgado por homens e mulheres de Deus, cheios da autoridade em obediência, fé e guiança do próprio Senhor Jesus. O trabalho da igreja é o trabalho de abrir e de resgatar almas, vidas, saquear o inferno e povoar o céu. Porém, abrir só é um trabalho simples e possível quando se tem as chaves espirituais dos céus. Quando não se tem, o trabalho pode se tornar não só pesado e arriscado, como também impossível. Sendo assim, a questão maior aqui não é mais ter que tomar essas chaves do diabo, mas sim receber essas chaves através de um entendimento do céu, entendimento de Deus. É aqui que a unidade pela qual Jesus tanto orou entra, lá em João 17, né? Jesus ora tanto por essa unidade. Ele esclarece acerca da posse das chaves do reino dos céus, dizendo: o que concordardes, ou seja, o que ligardes, pois na terra, será concordado, ou seja, ligado nos céus. E o que discordardes, desligardes na terra, será discordado, ou seja, desligado nos céus. É ele quem define o significado dessas chaves, através da oração e da concordância de dois ou mais crentes. A concordância da igreja, meus amados, estabelece uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo natural e o mundo sobrenatural, afetando a realidade desses dois planos à luz da palavra de Deus. A chave que abre os portões da morte, a própria igreja em concordância configurada
através de um perímetro de unidade, num só coração, num só propósito. É bem simples. O poder de avanço e edificação da igreja contra as resistências demoníacas em qualquer localidade, cidade, estado, região, país, depende primeiramente do nível de concordância e do perímetro de unidade estabelecido pelos líderes espirituais, assim como os seus ministérios, as suas igrejas, as suas denominações. O problema não são as diferenças denominacionais, mas sim as divergências denominacionais, ou seja, quando a independência toma o lugar da interdependência, né? O pessoal acha que faz do jeito dele, independência. Interdependência reconhece o valor do outro, apesar das diferenças. Então, não queremos dizer aqui que temos que ter uma unidade doutrinária em tudo, né? Mas simplesmente concordar com a multiplicidade do corpo de Cristo, a diversidade do corpo de Cristo e com o fato de que temos um inimigo em comum. Temos um inimigo em comum. Nossa luta não pode ser direcionada para uma concorrência denominacional, mas contra Satanás e suas hostes. A principal força-tarefa de todo principado territorial é produzir divisão e inimizade entre líderes e denominações. É dessa forma que a igreja perde a chave que determina o seu avanço no reino contra o reino das trevas. Quando pastores e líderes de uma localidade, de denominações diferentes, se reúnem para orar, confessando os seus pecados, os pecados da igreja, do governo, da cidade, exercendo legitimamente o seu sacerdócio no ambiente de concordância, a autoridade de Deus é estabelecida, confessando pecados, injustiças, crimes territoriais, intercedendo de forma corporativa. Isso destranca os portões do inferno e o inferno é lançado por terra, tá bom? Deus abençoe vocês, glória a Deus, amém.